Oi, Emília. Bom ter você aqui. Muito bom. Seja bem-vinda. Eu sempre aguardo um pouquinho quando eu começo, 5 minutinhos, enquanto as pessoas vão chegando, né? Se assentando. Como é que você tá? Como é que estão as coisas? Muito bem-vinda. Daqui a pouco eu vou começando, que depois as pessoas vão chegando, eu também deixo gravado. Isso é bem legal, porque é interessante isso, eu deixo tudo gravado, né? Todas as lives que eu faço aqui, as entrevistas, né, do Nós Precisamos Falar Disso. Oi, Rosinha. Deixo tudo gravado, porque é muito interessante como depois, que nem sempre as pessoas podem ver no horário, né? Mas depois de tanta gente assistindo. Muito boa noite, Rosinha, seja bem-vinda. Eu estava dizendo para a Emília, que bom que está tudo bem. Eu estava dizendo para a Emília que eu sempre aguardo uns 5 minutinhos para poder começar. Ah, você vê as gravadas? É muita gente. Eu deixo sempre gravada aqui, né? A meditação e a live. E eu faço eu tenho aquele programa, né, que eu criei na quarentena, que está super bacana, que é de entrevistas, toda segunda-feira, às 19 horas. Nicole, minha querida, que é o Nós Precisamos Falar Disso, também deixo gravado. Então é muito interessante, porque teve um que a audiência no dia foi boa, foi de 500 e poucas pessoas, mas depois 1.000 e poucas pessoas assistiram. É bem legal isso. Nicole, minha querida Nicole, eu sempre falo, ela é minha super cabeleireira, tá? Se vocês quiserem, ela é na Barra, uma super cabeleireira, ela é que cuida de mim. Hoje meu cabelo tá preso, mas ela é que cuida do meu cabelo. Daqui a pouco eu vou ter que pintar de novo. Ela que faz minhas luzes, que eu sou muito chatinha assim. Eu falo, não, tem que ser natural, tem que ser natural. E ela já me conhece e faz tudo maravilhosamente bem. Seu marido também, também assiste depois? Edneia, seja bem-vinda. Vamos aguardando mais um pouquinho. Daqui a pouco eu começo a conversar. Essa meditação é bem legal. Eu gosto muito de dar essa meditação às 18h30. A Nicole falou que ama. Ama a meditação ou ama a mim, Nicole? Ou ama as duas coisas? Oi, Vilma, minha amiga querida. Há quanto tempo? De vez em quando a Vilma aparece por aqui. A Vilma é uma amiga minha de muitos anos. Mas quando eu falo muito, são muitos mesmo. Aquelas amizades assim que não precisa estar presente para continuar amiga, né, Vilma? Wanda, seja bem-vinda. As duas. Nicole. Aí eu estava contando que eu sempre deixo tudo gravado, né? Então é muito interessante porque depois tem muita gente que assiste, muita gente. É bem legal mesmo isso porque muitas pessoas não podem assistir na hora, né? Oi, Sandra, seja bem-vinda. Daqui a pouco eu começo. Falta um minutinho para eu começar a conversar sobre. Sandra, bem-vinda também. Nossa, agora que eu vi que é a Sandra Albuquerque. Primeiro apareceu Sandra de Al, aí eu não sabia quem era, eu não consigo ver a foto direito. Que essas fotos são muito pequenininhas, né? E eu uso uma lente para perto e uma para longe. Então, eu enxergo muito bem com as lentes, mas quando é coisa muito pequenininha assim, e o Instagram tem isso, né? As fotos aparecem tão pequenininhas. Quanto tempo, a Sandra também, olha a Sandra. Gente, um monte de gente amiga há muito tempo aqui. A Sandra. Sandra, não sei, muitos anos, né? Eu acho que eu conheço a Sandra, Vilma, antes de conhecer você. Eu acho. A Sandra é uma amizade muito. Eu estava falando que tem pessoas, né, que fazem parte da nossa vida, que a gente pode ficar um tempão sem ver, mas está sempre no coração da gente, né? E eu não esqueço aquela vez que a gente foi para São Paulo, nós fomos. Nós éramos muito novas, fomos para São Paulo numa feira de que era? De carro. A gente foi trabalhar.
em São Paulo. Gente, depois a gente conversa sobre essas coisas. Eu vou começar a live, que eu estava falando, eu dou uns 5 minutinhos, aí eu começo a live. Porque fica gravado, então depois muita gente assiste, as pessoas que não podem assistir assim na hora. E essa live hoje eu resolvi falar, porque cada live eu falo sobre algum tema, né, alguma coisa. E essa live hoje eu resolvi falar eu vou falar sobre meditação. Sempre acaba que os temas que eu falo acabam levando um pouco para a meditação e para o coaching, porque eu trabalho com isso, tenho um conhecimento profundo sobre as duas coisas e sei realmente o que isso traz de benefício para a gente. E atualmente, né, mais do que nunca, devido à pandemia, esse momento que nós estamos passando, é impressionante como em todas as redes sociais, né, plataformas, como tem gente falando de meditação, como tem gente que trabalha com meditação, como tem gente usufruindo da meditação. Lógico que não é só porque está nas redes, é porque tem muito a ver aqui no Ocidente, tem muito a ver com as pesquisas que têm sido feitas cada vez mais. Porque nós aqui no Ocidente, nós precisamos assim de comprovar tudo. No Oriente não, porque eles já têm a meditação na vida deles desde sempre. Então eles não precisam, e eles têm uma cultura diferente da nossa, né? Eles têm um lado espiritual muito profundo. Nós aqui, muitas pessoas têm também, e cada vez está tendo mais. Mas lá é uma coisa muito natural, eles estão acostumados, aqui não. Então, para realmente a meditação começar a ser aceita no Ocidente, mesmo como está sendo agora, depois de muitos e muitos anos, é devido às pesquisas, tá? Não é porque alguém falou, não é porque tem o templo budista, não é porque não é isso. No Ocidente, ela realmente tem sido aceita pelas comprovações na área de saúde, na área emocional, na área psicológica. É isso que tem feito as pessoas hoje, aqui no Ocidente, buscarem pela meditação. Se não fossem as pesquisas, muito menos, olha que não são tantas pessoas assim ainda, e muito menos seriam se não houvesse as pesquisas comprovando, hoje, Joelma, comprovando os benefícios da meditação. E tem acontecido uma coisa muito interessante, que está me surpreendendo cada vez mais. Eu acompanho, eu leio bastante, eu estou sempre lendo sobre meditação, mas eu tenho, nessa quarentena, eu tenho ficado muito em casa. Eu fiquei um tempo porque eu não saía, fiquei em casa mesmo, mas me ocupando muito. Para mim não foi nenhum problema ficar em casa. Ao contrário, eu percebi que eu estava precisando desse tempo, que eu estava precisando dessa pausa, que eu estava precisando dessa parada, independente de eu meditar todo dia. Então, para mim foi muito bom, sabe? Foi um descanso, um reencontro, apesar de que eu trabalhei muito em casa, mas até nisso foi uma descoberta para mim. Porque eu nunca imaginei que eu fosse tão assim tranquila na cozinha, porque eu não precisava ir para a cozinha, né? Eu tenho uma mãe de 87 anos comigo, por conta disso a gente tem 2 empregadas direto, uma durante a semana e outra final de semana. E tivemos que dispensar as 2, porque uma, mesmo passando a semana inteira, vinha de ônibus longe, fiquei preocupada. E a outra do final de semana, apesar de estar fazendo quarentena na casa da outra patroa, ficou doente, então também não pôde vir. Ela está com uma doença, está tratando, não pôde vir. Então eu comecei a me dedicar à casa. Minha mãe, 87 anos, não é ela que vai fazer nada, né? Ela é totalmente lúcida, mas ela tem as limitações dela. Então comecei a me ver fazendo bolos maravilhosos, cozinhando com uma, sabe, no início assim, depois então foi bom para mim isso, apesar de me ocupar, foi bom. E fora isso, continuei atendendo online meus clientes de meditação e de coaching, e foi muito interessante também, porque os meus clientes que vão no meu espaço, no espaço que eu atendo no Maitá e na Barra que estão fechados,
pararam por enquanto, tá? Inclusive, tinha clientes que já tinham pago e pararam, porque eles estão com dificuldade de fazer esse trabalho online. Aí vieram um monte de clientes novos que eu nunca vi. Foi muito interessante, que muito mais abertos para meditação e coaching online. Mas fora isso, como eu acho que muitos de nós, né, a gente começa a se reinventar, porque você fica em casa. E aí eu criei esse projeto do Nós Precisamos Falar Disso, que é essa entrevista que eu faço toda segunda-feira, que tá bárbaro, tá muito legal. Eu me divirto muito. Esse é um grande divertimento. Me divirto muito, muito, muito. Adoro fazer. Tem essa meditação que eu estou dando às terças-feiras, que é uma coisa que eu já fazia na casa de Padre Pio há 10 anos. Esse é um trabalho voluntário que eu fazia lá e eu fiquei pensando como que eu vou continuar isso. Aí continuei aqui pela online. Então, como eu, muitas pessoas estão encontrando um novo caminho, né? E o que aconteceu? Eu estava escrevendo meu terceiro livro, que para quem não sabe, eu sou escritora também, né? Além de ser instrutora de meditação personal executiva e coach, eu sou escritora. Eu tenho 2 livros publicados, um sobre meditação, chama-se O que é a Meditação, e outro sobre problemas de sono, como resolver que a durma bem acorde para a vida. E eu estou escrevendo o terceiro. E aí eu pensei assim, poxa, agora nessa quarentena eu vou ter tempo. Mas não tive tempo algum, não conseguia nem ler livros e nem escrever meu terceiro, porque tinha que ocupar com a casa, mais atender os clientes, mais essas outras coisas. E onde eu quero chegar, né? Que eu disse que hoje a gente vai falar sobre meditação. Mas eu pratico meditação todo dia 20 minutinhos, às vezes 30, mas normalmente 20. Aí eu comecei a assistir. Eu não fiquei com tempo para ler. O tempo ficou curto para ler, uma coisa que eu gosto. Mas eu comecei a ouvir, apesar de ser lives, de ser entrevistas, a ouvir muitas lives, muitas aulas, muitos cursos que me ajudam. Eu sempre gosto de fazer isso porque me dão embasamento, me dão mais argumentos, me dão aprendizado. Isso é muito importante. E aí, o que eu faço? Eu pego, boto uma bolsinha, eu penduro uma bolsinha, que é que eu uso para caminhar na praia, no calçadão, né? Que eu boto o celular, eu uso essa bolsinha, eu penduro, boto o celular, boto o fone de ouvido e vou fazendo as coisas de casa, ouvindo. E aí uma coisa que me impressionou muito, né? Para quem chegou agora, eu estava falando que aqui no Ocidente a meditação está cada vez mais forte devido às pesquisas que comprovam o resultado dela, psicológico, emocional, na vida profissional, pessoal, em tudo. E o que tem me surpreendido, gente, é impressionante. Todas, sem exceção, não estou exagerando, todas as lives que eu tenho assistido, todas as entrevistas que eu tenho ouvido, né, assistido, mais ouvido do que assistido, né, porque eu estou fazendo outras coisas e aí fico ouvindo. Então eu fiz 2 cursos, 2 aulas pela PUC do Rio Grande do Sul, com uma falando sobre administração do tempo e a outra sobre produtividade. Um era um professor que eu não me lembro o nome agora, porque eu nunca tinha ouvido falar, mas ele é muito conhecido, eu vi a apresentação, dá aula no exterior, mora lá e mora aqui. São assim top, né? Top. E a professora também. E eu fiquei assim surpresa, estou lá assistindo, né, as aulas. Daqui a pouco o da administração do tempo vai e começa a falar de meditação. E como que a meditação ajuda, e fala ele explicando detalhadamente como que a meditação ajuda a pessoa a conseguir se organizar para administrar o seu tempo, para usufruir do tempo da melhor forma possível. E explicando a importância de você ter ferramentas que vão te ajudar a você ficar equilibrado e assim conseguir fazer as melhores escolhas, que depois eu chego lá, fazer as melhores escolhas e conseguir administrar seu tempo da melhor forma possível. E isso me remete a quê? Que realmente tudo vem de dentro. Eu vou falar depois de mais coisas. Eu me lembrei
que há muitos anos atrás eu fui convidada pelo Botafogo Praia Shopping para dar um curso de administração do tempo, que eu dou palestra sobre administração do tempo. Então eles me convidaram, me contrataram para eu dar um curso de uma semana de administração do tempo. Só que eu não dou nenhum curso, nenhuma aula, nem coach, nem nada que eu não possa incluir alguma coisa da meditação. Porque eu não consigo acreditar que se você não tiver um mínimo de interiorização, de você conseguir se centrar e olhar para dentro, você não consegue levar as coisas adiante. Fica muito na teoria. Então, o que eu fiz? Eu comecei aquele curso de meditação lá e todo início da aula eu dava uma meditação curtinha. Para quê? Porque essa meditação que eu dava curtinha no início de cada aula desse curso fazia que as pessoas que estavam presentes, os alunos, eles conseguissem mudar o estado mental e ficassem mais receptivos para aquele momento, para aquela aula e mais criativos também. E ali, essa aula que eu dei, que eu fui contratada no Botafogo Praia Shopping, não era para os funcionários de lá. Qualquer pessoa podia se inscrever. O curso era gratuito. Eu recebia do Botafogo Praia Shopping, mas ninguém pagava para fazer o curso. E nesse curso tinha uma pessoa que era da Petrobras, que ela era da diretoria da Petrobras. Ela tinha um cargo na diretoria. E aí ela fez o curso. E quando ela terminou o curso, ela falou para mim assim: Sandra, esse foi o curso mais incrível que eu tive de administração do tempo, porque realmente eu mudei a forma de lidar com o tempo. E foi graças à meditação que você dava todo início. Eu fazia questão e eu dizia: façam em casa, porque vai ser muito mais fácil vocês incluírem toda essa parte teórica se vocês conseguirem fazer a meditação. E aí ela acabou me levando para a Petrobras e eu acabei dando um workshop para a diretoria de RH da Petrobras. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte: por que nesses lugares, como esse professor top da PUC do Rio Grande do Sul falou da meditação? Porque ele pratica e porque realmente, através da meditação, você consegue incluir novos hábitos na sua vida. Você começa a perceber o que é importante realmente. E quem não sabe, não consegue administrar o tempo, não é tão feliz. Não é. Porque está sempre ansioso, sempre sentindo culpado por não ter feito alguma coisa, sempre achando que o tempo não dá, que o dia não devia ter 24 horas, devia ter 30. Então a pessoa não consegue usufruir da vida dela e fazer as melhores escolhas. Nesse curso que eu fiz pela PUC do Rio Grande do Sul, agora, depois teve o da produtividade, com uma professora topíssima também. Aí eu tô lá assistindo o curso, né, ouvindo, né, conforme eu falei para vocês. Aí, tô ouvindo o curso, daqui a pouco, o que ela fala? Meditação. Falei, gente, eu fiquei muito impressionada, porque ela falando de produtividade, uma coisa assim, sabe, números e isso, e pesquisa, e daqui a pouco ela vai e fala da meditação. A mesma coisa. Ela vai e fala assim, gente, tem que meditar, porque a meditação te centra, te equilibra, te coloca em outro patamar. Aí, tudo bem. Aí eu assisti, fiquei maravilhada, né? Falo assim, poxa, que bacana tantas pessoas estarem falando de meditação, porque realmente eu acredito muito que quanto mais pessoas praticarem a meditação, o mundo vai ficar melhor. E outro dia eu li uma coisa muito interessante, se você conseguir mudar uma pessoa, você muda o mundo. O que isso quer dizer? É verdade que estamos todos interligados. É claro que você muda uma pessoa, você muda o mundo, não é isso, né? Não é objetivamente isso, mas é isso, porque estamos todos interligados e são ondas. Vou falar, um dos motivos que a gente tem muita ansiedade, muitas vezes não sabe nem de quê, porque nós estamos todos interligados e há muito sofrimento no mundo. E isso acaba
reverberando aqui pra gente, mesmo que a sua vida esteja ótima. Por isso que é muito importante a gente fazer sempre alguma coisa por alguém que a gente possa fazer. Sempre. Tá? Porque a gente vai estar diminuindo essa discrepância, essa carga que existe pesada no mundo, que é muito forte, muito. Bom, aí eu entrei num curso agora, não sei se vocês viram, eu gosto muito do Leandro Carnal, tá? Tem uma amiga minha que ela disse, mas o Leandro Carnal, ele é muito vaidoso. Qual o problema que ele é muito vaidoso, gente? Eu acho que a gente não tem que ficar olhando os defeitos das pessoas, sabe? Ou se eu posso chamar isso de defeito, eu também sou muito vaidosa. Sabe, se a sua vaidade não é uma coisa egoísta, se a sua vaidade não é uma coisa que vai deixar você uma pessoa fútil, qual é o problema? Né? Então, eu acho que a gente não tem que ficar nesses pequenos detalhes, tem que ver as qualidades da pessoa. E isso serve para tudo. Isso serve para a nossa vida pessoal, profissional, serve para tudo da nossa vida. Porque, abrindo um parênteses aqui, muitos relacionamentos não dão certo porque as pessoas se focam nos defeitos e não nas qualidades. E as pessoas, às vezes, têm muito mais qualidades do que defeitos. É claro que tem defeitos que são impossíveis de lidar, é outra história. Mas as pessoas normalmente dão muito mais ênfase aos defeitos delas mesmas e do outro. E, sabe, aí fica muito difícil os relacionamentos mesmo, né? Mas então, eu entrei, estava falando do Leandro Carnal, ele está fazendo um curso online chamado Felicidade Sem Fórmula. E eu gosto muito do Leandro Carnal, eu aprendo muito com ele, porque ele é muito culto, né? Ele tem uma cultura enorme, ele tem uma sabedoria muito grande, ele tem uma inteligência muito grande. Então, a meu ver, para mim, ele tem sempre algo a passar, sempre algo a acrescentar. E aí ele está fazendo esse curso que chama-se Felicidade Sem Fórmula e eu resolvi me inscrever no curso. É um curso pago, eu resolvi pagar e me inscrever. Não para, eu vou ser sincera, não que para adquirir a felicidade, não é isso. Eu me julgo uma pessoa feliz, tá? Eu me sinto feliz e foi construído isso, que ele coloca muito claramente isso no curso dele. Foi construído isso. Eu sou feliz hoje, é uma construção, tá? É claro que eu não nasci uma pessoa negativa. Tem pessoas que nascem com uma carga muito pesada já, né? Não foi isso que aconteceu comigo. Então, eu sou uma pessoa feliz, mas eu também venho construindo isso. E aí ele está fazendo esse curso, né? O Leandro Carnal, Felicidade Sem Fórmula. Eu achei o nome ótimo. E eu gosto dele, resolvi me inscrever. Me inscrevi no curso, comecei a fazer as aulas online, são ótimas, porque você faz quando você quer. Então, isso aí dá uma flexibilidade excelente, né? Você deixar um curso pronto online é o que eu quero fazer também. Eu quero fazer cursos de meditação online, quero fazer sessões de coisa e deixar prontas, porque isso aí dá uma flexibilidade para a pessoa maravilhosa. Eu comecei a assistir o curso, né? Assisti a primeira parte, que ele dá, acho que são 3 aulas gratuitas, depois você tem que se inscrever. Aí eu fiz a primeira parte é dividido em módulos. Fiz a primeira parte do primeiro módulo. Quando eu entro na segunda parte, que eu não me lembro, acho que a segunda parte é porque algumas pessoas são felizes e outras não. Boa noite, Geralda. É isso, porque as pessoas são felizes e outras não. A segunda parte acho que é isso. Aí ele está ali falando, né? Como sempre, muito bem, pontuando muito bem tudo. E eu gosto porque me acrescenta, me embasa para o trabalho que eu faço com as pessoas que passam pela minha vida. Daqui a pouco, ele começa a falar sobre meditação. Eu não sabia que ele praticava meditação. Gente, ele dá uma aula de meditação. Ele fala tão bem, ele explica tão bem, ele fala tão bem da importância da meditação. Aí ele chega e fala assim, porque vocês já devem ter ouvido falar do Harari, né? É Yuval Noah Harari. Vocês conhecem ele, esse escritor? É um escritor israelense que ele está fazendo o maior sucesso já há muito tempo. É o palestrante mais bem pago do mundo. O cara é um gênio mesmo. Ele escreveu aquele livro Sapiens, que eu já li. Escreveu Homo Deus, que é esse aqui que eu estou lendo. Já estou bem adiantada,
tá? Já estou na metade. Os livros dele são assim, né? 500 páginas. Eu li o primeiro, tô lendo o segundo. Aí eu já sabia que alguém tinha comentado comigo que o Harari pratica meditação. Ele faz 2 horas por dia, dividido 1 hora, acho que é de manhã e outra hora num outro momento. E ele faz 1 vez por ano um retiro. E aí eu fui buscar isso. Quando me falaram isso que ele faz, eu fui buscar. Mas o que me surpreendeu, depois eu vou contar isso dessa busca, foi que ele deu um branco. O Karnal falou no curso dele da importância da meditação, explicou o que ela gera, tudo isso. E aí ele falou, o Harari pratica meditação 2 horas por dia. Ele falou, eu não faço isso, não chego a isso, mas eu pratico também. E realmente é um divisor de águas na vida da pessoa. Aí eu fui ler, eu já tinha lido antes, eu já sabia do Harari. Aí depois, até tem uma parte aqui bem interessante, aí eu fui buscar no Google, né? Harari, meditação, não sei o que, e fui ler o que ele conta ali numa das entrevistas dele. E numa das entrevistas dele, ele diz o seguinte, que ele só foi capaz de escrever esses livros por conta da meditação. Que se ele não fosse um praticante de meditação, ele jamais teria escrito nenhum desses livros da forma que ele conseguiu escrever. Que ele já pratica meditação muito antes de escrever os livros. Então, foi assim, sabe? Aí isso tudo vai somando e a gente vai entendendo o que é a meditação e como poucas pessoas ainda conseguem usufruir dessa ferramenta maravilhosa e que você vai levar, você faz um curso, você aprende, né? Seja com quem for, seja como for, porque eu sempre digo o seguinte, a pessoa tem, porque tem as escolas, até o Karnal fala isso lá, tem as escolas de meditação. Escolas de meditação não é escola como a gente vê, a escola disso que vê na rua, não é isso. Escola de meditação é chamada as técnicas usadas, que vem lá de trás, que são várias, né? Tem a Zen budista, tem a Theravada, tem Theravada, tem a chinesa, enfim, tem vários tempos, tem esqueci agora, até está aqui no meu livro. Tem várias técnicas. Então, eu sempre digo, é importante que você vê com qual você se identifica. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, gente, é uma coisa tão bárbaro, sabe? Tão especial, tão transformadora. Por que tão poucas pessoas praticam no total? Porque as pessoas têm muita dificuldade de se priorizar. Sabe, as pessoas não conseguem, as pessoas têm uma dificuldade enorme de se colocar em primeiro lugar. Né? Elas pensam que se colocam, não se colocam. Porque quando a gente se coloca em primeiro lugar, você começa a buscar o melhor para você no sentido do que vai tornar você uma pessoa melhor para você mesmo e para o mundo. O que vai facilitar a sua vida. Sabe, você começa a buscar isso e não adianta porque não está fora. Não está. Não tem. Aí outro dia eu estava continuando, né? Assisti um webinário. Aí assim, tudo bem, eram psicólogos, tá? Falando sobre como é que está o comportamento das pessoas nessa pandemia. Foi muito interessante, porque se falou sobre crianças, se falou sobre home office, foi um webinário maravilhoso. O que as pessoas falaram no webinário? Todos, sem exceção, é a meditação. Gente, eu fiquei, sabe, então eu estou muito impressionado, por quê? Porque essas pessoas que realmente estão buscando se melhorar, estão buscando se aperfeiçoar, que tem um olhar maior para a espiritualidade, que não tem a ver com religião, todas elas estão incluindo a meditação na vida delas. Todas. E foi assim também que eu comecei a meditar. Eu já falei isso numa das minhas lives. Eu sempre li muito, eu comecei a ler adolescente.
Eu não tinha esse olhar para a meditação. Só mais tarde é que eu fui, mas todos os autores que eu lia, em algum momento eles falavam que eles praticavam meditação. Mas eu na hora essa ficha não caía para mim. Foi cair muito tempo depois que realmente teve um dia, eu me lembro que eu pensei assim, caramba, se todos esses autores maravilhosos que escrevem esses livros de autoconhecimento, de autoajuda, mas livros sérios de autoajuda, né, autoconhecimento, praticam meditação, esse negócio deve ser bom mesmo, né? Foi uma coisa gradativa que foi acontecendo na minha vida. Eu já pratico há mais de 25 anos e eu digo realmente que foi um divisor de águas na minha vida. Ainda tenho a melhorar? Tenho, sabe? Porque a vida é dinâmica e é uma evolução o tempo todo. Claro. Nossa, desculpa, deixa eu interromper aqui. Sandra, sua mãe está com 95 anos. Puxa, minha amiga. Tá, lógico, vai lá, vai cuidar da sua mãe, tá? Um beijo grande. Obrigada por ter aparecido por aqui. Foi muito bom. Então, o que que acontece? Eu me perdi um pouco. O que que eu estava falando, hein? Me lembra aí, gente. Alguém? Falei aqui com a Sandra. Ah, sim. Aí, o que que acontece? Eu trouxe a meditação para a minha vida. E foi um divisor de águas. Um divisor de águas. Aliás, vocês podem ir fazendo perguntas, tá? Foi um divisor de águas na minha vida. E as pessoas, infelizmente, que eu estou falando, são poucas pessoas. Aí, voltando àquilo. Por quê? Porque as pessoas não se priorizam. Elas priorizam tudo ao redor dela e acham que estão se priorizando, mas não está. O que é se priorizar? E principalmente você dar um tempo para você. Você se respeitar. A vida tem que ter pausas, porque nessas pausas a gente se centra, a gente se reconecta. E a meditação, para quem pratica, ela descobre isso. É um momento seu, inteiramente seu, que você consegue olhar para dentro, que você consegue se aquietar. E é impressionante, porque no silêncio da sua mente, não é que os pensamentos parem. Nós temos uma mente pensante. Isso é uma das coisas que as pessoas, que eu também falei na minha outra live, as pessoas perguntam, mas a gente consegue parar os pensamentos, silenciar? Não, gente, só se morrer. Não tem, nós temos um cérebro pensante. O que a gente consegue, esses monges que ficam lá, que meditam 8 horas por dia, 10 horas, sim. Ele é outra história. Eles conseguem ter momentos longos, às vezes até de horas mesmo, de total. Eles realmente ficam em outro patamar, como se fosse até outra dimensão. Né? Então os pensamentos não conseguem entrar. É outra história. Para nós aqui, que vivemos num mundo tão agitado, a meditação, o que você consegue? Você consegue silenciar a sua mente, sim, por segundos, e esses segundos vão aumentando. Mas quando você começa a praticar meditação, você não deve buscar isso, porque isso acontece de forma natural. A meditação, ela é por si só. Se você ficar buscando, você vai atrapalhar. Seja bem-vindo, Márcio, você vai atrapalhar. Então, a meditação você não busca, você apenas pratica e deixa as coisas acontecerem. Então, voltando lá, é muito importante você olhar para você e ver se realmente você está se priorizando, cuidando de você. Eu sempre digo o seguinte, gente, esse mundo aqui fora só existe enquanto vivo você for. E outra coisa também, quanto melhor você se cuidar, melhor você vai cuidar do outro, melhor você vai ter o melhor de você para dar para o mundo. E na verdade a nossa vida aqui é muito isso. É o que a gente tem para oferecer para o mundo, é o que a gente oferece para o outro. E a meditação nesse aspecto, ela é uma ferramenta muito poderosa. Aí eu trouxe algumas coisas aqui, quer ver, muito interessante, de livros que eu estou lendo. Eu leio mais de um livro ao mesmo tempo, tá? Eu nunca leio um livro só. Porque tem dias que eu estou com o espírito assim para ler tal tipo de livro.
Aí eu leio. Tem dias que eu estou com um espírito para ler livros que vão acrescentar. Todos acrescentam no meu trabalho. Só que alguns são totalmente direto, bem técnico, como esse aqui, ó, O Poder da Cura da Meditação. Esse livro aqui é um livro muito bacana. Ele tem um prefácio do Daniel Goleman, que é um craque pesquisador em meditação. E ele são vários médicos, psiquiatras, pesquisadores falando sobre meditação, tá? Todos eles praticam, enfim. E aí, cadê aqui que eu separei uma coisa muito interessante para ler? Sim. Olha só que legal. Aqui tem... Quem é essa pessoa aqui? Peraí, gente, só um minutinho. Deixa eu ver aqui nesse capítulo quem é essa pessoa que está falando. É muita coisa, mas eu não vou... O capítulo é longo. Érica Rosenberg, quase que é minha xará, né? Eu sou Sandra Rosenfeld, PhD ela. Ela está falando de meditação e emoção. Aí, ela tem um trechinho aqui que ela fala assim: se eu tivesse que dizer em uma ou duas frases quais são os benefícios da meditação para a sua vida inteira, em termos emocionais em particular, seria algo como: a prática meditativa ajuda a introduzir o elemento da escolha. Gente, isso aqui é muito profundo, muito, porque a vida ela é feita de escolhas. Só que muitos de nós escolhem errado. Por que a gente escolhe errado? Porque tem que ter autoconhecimento. Para você fazer as melhores escolhas, você tem que saber onde que você está, para onde você quer ir. E a meditação, ela na verdade, ela é autoconhecimento puro, só que no silêncio. Por quê? Porque a gente tem, eu sei que às vezes fica difícil entender, mas nós temos todas as respostas dentro da gente. Com a meditação você acessa essa sabedoria interior. Ela vem à tona e começa a transformar tudo, esse silênciozinho que a gente pode fazer poucos minutos por dia. Ele vai mudando tudo, os valores, a forma de você olhar o mundo, a forma de lidar com as situações externas que você não tem controle. Então ele vai mudando e você fica uma pessoa muito mais flexível e com muito mais poder. Por quê? Porque a escolha, ela dá poder, né? Então ela fala aqui, as emoções parecem espontâneas, como se acontecesse a nós e fôssemos dominados sem poder fazer nada a respeito delas. No entanto, podemos modificar isso. Podemos nos acalmar, aprender a enxergar, aprender a levar as coisas menos a sério, o que é um avanço considerável. Não podemos necessariamente controlar o que o mundo exterior nos apresenta, mas podemos controlar como reagimos a ele. Esse é o elemento da escolha. Aí ela fala assim, a escolha cria liberdade. E realmente, eu tenho no meu livro, eu tenho, se não me engano, é no meu site, eu tenho dizendo assim, muito antes disso, eu falo assim, nós não podemos controlar eventos externos que acontecem independentes da nossa vontade, mas nós podemos escolher como lidar com eles. Mas por que a gente faz escolhas erradas? Tantas escolhas que a gente depois pensa assim, nossa, caramba, eu achei que eu estava fazendo a coisa certa, seja profissional, seja pessoal, seja de relacionamento, de amizade, do que for, de uma compra, de repente, que você vai fazer, de uma viagem, e você percebe que você fez a escolha errada. Porque para fazer a escolha você tem que se conhecer. Tem que se conhecer. Então a gente fica dando cabeçada porque não se conhece. E a meditação é uma ferramenta poderosíssima para o autoconhecimento. Poderosíssima. Olha, eu sou a favor da terapia. Sou a favor. Eu faço terapia. Agora mesmo estou fazendo uma terapia maravilhosa chamada Mirror Hands, que é espelhamento pelas mãos. É uma coisa totalmente nova, fazendo online. E eu gosto de fazer terapia porque me acrescenta, me ajuda, me faz ver de outras formas, me ajuda no trabalho que eu faço. Então, eu gosto. Mas eu já tive mais de uma pessoa que chegou a mim
para meditação, para o meu curso, né? O meu curso chama-se Foco Pleno, é um curso totalmente diferente, criado por mim. Ele é bem diferente dos demais, é individual, eu não trabalho com grupo. Então, o que acontece? Eles chegaram e falaram assim, Sandra, eu já fiz terapia, nada me ajudou tanto quanto a meditação. Porque cada coisa tem seu momento, né, e seu tempo. Eu recebo muitos clientes, muitas alunas indicados por psicólogos, por psiquiatras. Então, é muito importante isso. Para realmente você conseguir, oi Marcelo, para você conseguir fazer as escolhas certas, você tem que olhar para dentro. Aliás, chegou o Marcelo aqui, eu queria falar uma coisa. O Marcelo, ele fez coaching comigo por um tempo. E aí foi muito interessante, porque hoje, que já há muitos anos, já tem anos isso, eu inicio o coaching, as minhas sessões de coaching com meditação, foi ideia do Marcelo. Porque eu separava, lembra, Marcelo? Eu separava meditação e coaching. Logo no iniciozinho do coaching, eu não incluía de cara a meditação. Aí um dia o Marcelo falou para mim, eu sou muito receptiva, tá? As novidades, eu presto atenção, o Marcelo falou para mim. Eu não sei se você fazia meditação comigo, Marcelo, eu não me lembro agora. O Marcelo falou para mim assim, Sandra, por que você não inclui a meditação no coaching? E aí, por conta disso, eu comecei a incluir no iniciozinho, né? Todo o início do coaching, eu dou 5 minutos de meditação e sugiro que a pessoa faça em casa. E vou evoluindo com ela, porque o coaching tem uma duração um pouco maior do que o curso. A Cláudia fazia, isso eu sei, a Cláudia fazia meditação. Oi, Claudinha. Aí eu comecei, sabe, Marcelo, nunca mais eu deixei. Isso fez uma mudança muito grande, porque os meus clientes de coaching, que nunca fizeram meditação, começaram a incluir a meditação na vida dele e as sessões de coaching começaram a fluir muito melhor. Porque a meditação inicial, ela muda o estado mental da pessoa, ela prepara a pessoa. Exatamente, aí o Marcelo colocou isso ao chegar, exatamente, para neutralizar aquela correria do dia a dia. Exatamente isso, foi um espetáculo, eu uso até hoje, já tem alguns anos isso, nunca mais eu deixei de usar. E evoluir, porque toda a minha palestra sobre o que eu for falar, eu inicio com a meditação, finalizo com a meditação, tá? As pessoas amam. Ah lá, ele lembra que eu chegava esbaforido e nos equilibrava. É verdade. Aqui, ó, a Geralda, que é psicóloga, verdade, Sandra, aplica a meditação como estratégia para trabalhar as emoções. Você despertou esse conhecimento. Obrigada. Olha só que bacana. Então, é impressionante. Aí, então, quando Marcelo, você chegou agora, está falando desse livro aqui, que é um espetáculo que chama-se O Poder da Cura da Meditação, com prefácio do Daniel Goleman, que é um grande pesquisador sobre meditação. E aqui são vários capítulos, são médicos e cientistas e pesquisadores falando, todos eles praticam. E aí tem uma aqui que ela fala sobre uma PhD, que ela fala sobre emoção, né, meditação e emoção. E já perdi aqui. Bom, e ela fala que a meditação nos leva a saber fazer escolhas. E eu estou dizendo isso, que muitas vezes a gente vai vai se perdendo na vida fazendo as escolhas erradas. Escolhas erradas é um futuro, você já é uma perda que você tem e que não volta mais. Perda de tempo, né? Perda de energia, arrependimentos, mas a culpa, na verdade, não é diretamente da pessoa. Porque se você não tem autoconhecimento, como é que você vai fazer as escolhas certas? Eu sempre digo, é como se você ligasse um GPS e aí, para onde que você vai? Você bota para onde você vai, mas não diz de onde você está partindo, né? Então, é exatamente isso. A meditação, ela é uma coisa assim, sabe? Uma ferramenta fundamental na vida de todo mundo. Por isso que ela está tão falada, por isso que ela está tão comentada, por isso que os grandes escritores, hoje ainda, né, e o Harari, né, eu estava falando, né, o Harari, estou terminando, eu li o primeiro dele, que é o Sapiens,
Tô lendo agora esse Homo Deus, tô na metade. E aí o Leandro Carnal estava falando, nesse curso que eu estou fazendo do Leandro Carnal, sobre que esse 21, como é que é, do Harari, 21 não sei o que, para o século 21, né? Eu não me lembro agora o título do livro, do Yuval Noah Harari, que é um espetáculo. O cara é um gênio, né? Ele é um gênio, não à toa ele é hoje o palestrante mais bem pago do mundo. O cara é um gênio, tá? Então, ele dedica, parece que o último capítulo 21 é dedicado integralmente à meditação. Integralmente à meditação. E ele colocando que realmente quem não entrar nisso, quem não fizer meditação, a pessoa não vai conseguir o evoluir, não vai conseguir aproveitar o melhor que a vida tem para oferecer. Então, sabe, eu separei aqui alguma coisa também. Eu acho que eu separei alguma coisa do livro do Harari. Peraí. Acho que eu separei alguma coisa aqui dele. Eu marco os livros todos. Marco, escrevo. Eu separei alguma coisa dele aqui. Mas não tô conseguindo localizar, não. Bom, e aí eu tenho aqui no meu livro, né, para quem... Oi, Marcela. Marcela é casada com meu primo. Seja bem-vinda, minha querida. Eu tenho aqui Eu tenho um livro também, tá, gente? Que eu escrevi, que está na 5ª edição. Esse livro eu já escrevi há muito tempo, mas ele não para de vender, sobre meditação. E aí eu queria encerrar essa nossa conversa. Gente, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, o momento é esse, tá? Pensei que eu tinha marcado. Olha só. Ah, marquei. Peraí. Não, isso aqui é outra coisa. São umas perguntas que tem no... Eu tenho no meu livro, eu tenho um capítulo com várias perguntas para você fazer para você mesmo, sabe? Para mostrar como você está hoje na vida. Então, porque é muito importante você se fazer perguntas. E eu tenho uma lista aqui de várias perguntas que vai mostrar como que você está realmente na sua vida hoje. Que muitas vezes você não percebe como você está e o que você precisa mudar e o que você precisa melhorar. E nesse livro de meditação aqui eu coloquei isso. Aí a gente me dá um tempinho, só um minutinho aqui. Eu não estou achando, mas eu vou encerrar. Vou falar aqui, olha, eu botei assim, quer ver? Uma parte do meu livro. Tendemos a ver e a julgar o mundo através de nossas experiências, de nossos dados internos. Daí as dificuldades, muitas vezes, em compreender determinadas atitudes, crenças e até culturas. No entanto, nossas experiências e dados podem estar muito mal sustentados e o que acreditamos ver pode não ser absolutamente reflexo da realidade. Além do que, como passamos boa parte de nossa vida no automatismo e na ignorância, que não tem a ver com burrice, tá? A ignorância que é a falta de saber, somos propensos a acreditar que tudo é permanente, por mais que a vida esteja nos mostrando a cada segundo a impermanência de tudo. Acreditando na permanência, perdemos momentos preciosos de nossa vida, principalmente no que se refere a relacionamentos. A meditação nos guia para o nosso verdadeiro lugar, nos abre para uma imensidão de possibilidades. É como se tivéssemos passado a vida trancados numa casa, aparentemente agradável e confortável, até que um dia descobrimos que existe um portão e que abrindo esse portão, tudo é nossa casa, muito maior, amplo, repleto de novos conhecimentos que nos tirarão da ignorância propiciada pelo pequeno espaço em que vivíamos. Então esse portão é a meditação. Gente, hoje foi isso, tá? Então, obrigada pela presença. Fica gravado, então depois muita gente assiste essa live. É bem bacana. Obrigada pela presença. Se vocês quiserem falar alguma coisa, pode falar agora, pode perguntar agora.
Também se quiser falar na mensagem, no direct, né, comigo, na mensagem privada, fique à vontade, tá? Quinta-feira vai ter uma live, eu abri um extra, nós precisamos falar disso extra na quinta, que é para mulher. Homem pode assistir também, mas a educação financeira para mulher vai ser quinta-feira às 19 horas, uma pessoa especialista nisso, tá? E mais o que eu tenho para falar? Sim, gente, não posso esquecer. Eu faço parte da BPW, que é uma ONG voltada para empoderar mulheres no mundo inteiro. Existe há mais de 100 anos em mais de 100 países, tem inclusive assento na ONU. E aqui no Rio de Janeiro eu sou conselheira e eu vou estar doando para a BPW, porque ela é sem fins lucrativos. Eu vou estar doando uma imersão em meditação, que qualquer pessoa pode se inscrever. O valor é simbólico e vai ser integralmente revertido para a BPW. Vão ser 4 dias de imersão de meditação de 1h30 cada dia. Acho que vai ser dia 24, dia 31, depois dia 3 de setembro e dia 10, tá? Um beijo grande para vocês. Muito obrigada pela presença. Uma ótima semana de paz e de saúde. Beijo.